Shalom Adonai, tudo bem com vocês? Profetizo sobre a sua vida uma quinta-feira cheia da presença de Deus e que o Espírito Santo de Deus, nesse momento turbulento em que estamos vivendo na face dessa terra, possa trazer ao seu coração a paz, a segurança. Porque quem tem Jesus na vida e no coração consegue ter paz até em meio a uma guerra. E falando em guerra, o mundo está aí a um passo de um conflito global. E um conflito global que pode envolver armamentos nuclear. Nós estamos falando já do grande avanço que está tendo nos ataques, nas atuações entre Rússia e Ucrânia por conta da transição da presidência dos Estados Unidos. Tanto os globalistas, quanto Zelensky, quanto Putin, sabe que vai mudar totalmente o ritmo que está sendo tocado essa guerra após a entrada de Donald Trump. Para o Putin vai ser favorável, tanto é que eu tenho dito que é por isso que ele tem segurado um pouco o ímpeto nos contra-ataques contra a Ucrânia e a OTAN. Porém, como já trouxemos a informação, a Ucrânia, ela com autorização do Joe Biden, que estava aqui na Amazônia e deu uma autorização lá, a Ucrânia atacou o interior da Rússia com um míssil dos Estados Unidos, o poderoso ATACMS. E esse míssil atingiu uma base onde tinha um depósito de armamentos da Rússia. Foram enviados 6 no total. Diz a Rússia que interceptou 5. Diz a Ucrânia que não, que o alcance teve muito mais sucesso, né? Agora, independente de ser atingido ou não por 6 ou por um míssil, o que interessa é que isso mudou a postura da Rússia, fazendo com que o presidente Putin, né, alterasse a doutrina nuclear. E com essa alteração da doutrina nuclear, o que aconteceu? Eu já disse para vocês, né? Anteriormente, a doutrina nuclear estabelecia que a Rússia poderia usar armamento nuclear sendo ameaçada por um país que tivesse artefatos nucleares. Porém, a Ucrânia não tem artefato nuclear. Logo, dentro dessa doutrina, ele não poderia usar armamento nuclear contra a Ucrânia. Mas ele, curiosamente, alterou a doutrina nuclear da Rússia. E a doutrina nuclear da Rússia ficou a partir de então dessa forma. Se a Rússia estiver numa guerra com um país, como por exemplo a Ucrânia, e de repente esse país receber equipamentos, ajuda, apoio de um outro país que tenha artefatos nucleares, ele já se sente no direito, a doutrina permite ele utilizar armas nucleares. Logo, dentro dessa alteração, ele pode a qualquer instante usar artefatos nucleares, tanto contra a Ucrânia, também contra quem está enviando os equipamentos, como os Estados Unidos e a Inglaterra, que enviou esses mísseis mais poderosos para atingir o interior da Rússia e atingiu 110 quilômetros para dentro da Rússia. E a partir desse ataque, então, ele já fez essa alteração na doutrina nuclear e também ele está espalhando por todos os lugares da Rússia containers, bunkers, que protege até 50 pessoas de ataques nuclear ou químico. Dê uma olhada nessas imagens aqui de como está lá a Rússia desde esse ataque da Ucrânia, já se preparando até mesmo para, se for necessário, pode até receber um ataque nuclear. E estão espalhando esses containers em vários lugares da Rússia e estão também aumentando a confecção desses containers. Dê uma olhada nisso aqui. A Rússia começou uma produção em série de abrigos antibombas móveis. Segundo o Ministério de Emergências, o abrigo pode oferecer proteção por 48 horas contra vários tipos de ameaças, incluindo ataques com armas convencionais,
queda de escombros, incêndios e até radiação de explosão nuclear. O módulo parece um container reforçado e pode abrigar até 54 pessoas. Apesar de acontecer dias depois dos Estados Unidos permitirem o uso de armas de longo alcance pela Ucrânia, o Ministério Russo não vinculou a produção dos abrigos a uma crise atual. Amém? Então, como vocês estão vendo aí... Deixa eu desligar aqui. Como vocês viram aí, então, eles já estão colocando esses containers em vários lugares da Rússia. São containers móvel, né? Um bunker, seria um bunker móvel. Já está sendo distribuído lá na Rússia. E aumentou a produção também desses bunkers, já se preparando para um eventual ataque nuclear. Agora, vamos ver aqui as informações também ainda a respeito desse conflito ali dentro da Ucrânia. Olha aqui o Poder 360 que está dizendo aqui, ó. Rússia lança míssil balístico intercontinental, afirma Kiev. Então, isso aqui foi a resposta que o Putin está dando para esse ataque que sofreu com um míssil Atacams dos Estados Unidos, tá? Então, eu vou trazer para vocês a informação, o porquê que ele não usou arma nuclear ainda, o porquê que ele não usou arma nuclear. Primeiro, como eu disse para vocês, ele está esperando, segurando a onda para se manter até a posse do Donald Trump, porque ele sabe que o Donald Trump vai cortar toda a ajuda para a Ucrânia. Então, automaticamente, a guerra vai acabar, como ele disse, em 24 horas. Porém, nessa reta final, tanto os globalistas quanto o Zelensky estão promovendo esses ataques desenfreados na tentativa de levar um pouco mais de vantagem para quando se assentar numa mesa de negociação, ter um poder maior de barganha. Então, nesse período de transição do governo americano, eles vão tentar dar uma escalada e os globalistas vão tentar, se possível, transformar isso em um conflito global. Mas o Donald Trump já está entrando em contato com o Putin, com o Zelensky e está articulando para arrefecer os ânimos. Então eu creio que por isso o Vladimir Putin não lançou um míssil nuclear. Mas só que o fato dele ter atacado nessa madrugada, foi hoje, nessa madrugada, ele ter atacado a Ucrânia com um míssil balístico intercontinental tem uma fortíssima mensagem por trás disso. A destruição foi enorme lá em Kiev, foi enorme. Mas você vai entender na minha explicação qual é a mensagem que traz um míssil intercontinental atingindo o interior ou a capital da Ucrânia, né? Então vamos lá. Rússia lança míssil balístico intercontinental, afirma Kiev. Força Aérea Ucraniana diz que os alvos dos ataques são empresas e infraestruturas críticas na cidade de Dnipro. A Ucrânia disse nesta quinta-feira, dia 21 de novembro, que pela primeira vez desde o início da guerra, a Rússia lançou um míssil balístico intercontinental. A Força Aérea Ucraniana afirmou que o lançamento foi em Astrakhan e que os alvos dos ataques noturnos foram empresas e infraestruturas críticas na cidade de Dnipro, no centro-leste do país. Os militares ucranianos disseram que 6 mísseis de cruzeiros KH-101 foram abatidos, mas não deram detalhes sobre possíveis vítimas ou danos. A Hungria anunciou durante a noite de quarta-feira, que foi ontem, né, que instalará um sistema de defesa aérea na região nordeste do país, diante da ameaça de escalada da guerra ser maior do que nunca, segundo o ministro de Defesa Christoph Zalaia. Continuamos, abre aspas para ele, né? Continuamos confiantes de que haverá paz o mais rapidamente possível, através da diplomacia em vez de uma solução militar. No entanto, para me preparar para todas as possibilidades, ordenei que os sistemas de controle aéreo e de defesa aérea recentemente adquiridos e as capacidades neles construídas fossem instaladas no Nordeste, disse Christoph.
em vídeo. Então, quer dizer, até países vizinhos ali já estão se preparando, já estão colocando seu sistema de defesa ali de prontidão em lugares estratégicos, né? O lançamento de mísseis balísticos intercontinentais da Rússia, que tem a capacidade de transportar material nuclear. Aí entra o detalhe que eu disse para vocês. A mensagem que transmite ele ter utilizado esse míssil balístico intercontinental, porque ele poderia usar outras bombas ou mísseis menores que alcançaria também tranquilamente Kiev. Porém, ele fez questão de utilizar esse míssil balístico intercontinental, porque esse míssil aqui é um míssil que tem capacidade de carregar ogivas nuclear. Ele tem uma precisão milimétrica, tá? Então, o que ocorre? Ele está dizendo, está transmitindo para a Europa, para os Estados Unidos, a seguinte mensagem, ó: estou já com mísseis que têm condições de carregar uma ogiva nuclear sendo utilizado aqui dentro da Ucrânia. E esses mísseis aqui que ele utilizou para atacar dentro da Ucrânia, facilmente alcança distâncias de 5, 6, 7 mil quilômetros de distância. Você tem noção do que é isso? É por isso que é intercontinental. Ele tem alcance com precisão numa distância de 6 mil quilômetros, 7 mil quilômetros. Então ele alcança qualquer lugar da Europa e os Estados Unidos, inclusive. Então esta é a mensagem que ele está mandando aqui. Se na mesma semana em que a Ucrânia utiliza mísseis de longo alcance fabricados pelos Estados Unidos para atacar o território russo, depois de autorização do presidente norte-americano Joe Biden para o uso do armamento. Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, afirmou que de 13 a 20 de novembro, mais de 530 drones ucranianos foram interceptados. Vocês veem como a Ucrânia e os globalistas estão intensificando os ataques lá por conta da transição do governo dos Estados Unidos. E destruídos em 9 regiões russas. A porta-voz disse ainda que a região de Belgorod foi atacada por mais de 400 munições. As informações são da agência de notícias Reuters. A Defense Express, uma consultoria de defesa da Ucrânia, questionou se os Estados Unidos receberam alguma informação antecipada sobre o lançamento do míssil. Abre aspas. É também uma questão de saber se os Estados Unidos foram avisados sobre o lançamento e a sua direção, já que o anúncio de tais lançamentos é um pré-requisito para evitar acionamento de um sistema de alerta de mísseis e o lançamento de mísseis em resposta, disse a Express. Então, para vocês entenderem o poderio desse míssil aqui, é da seguinte forma: quando o país vai lançar um míssil intercontinental, ele tem que comunicar para a comunidade internacional: olha, daqui 2 horas, daqui 3 horas, eu vou lançar um míssil intercontinental. E esse míssil intercontinental será lançado contra tal local. Ele tem que avisar. Por que ele tem que avisar? Porque quando um míssil desse é disparado, ele aciona sistemas de defesa internacional. E automaticamente, se um sistema de alerta dos Estados Unidos alerta a informação lá no radar: olha, está acabando de ser lançado agora da Rússia um míssil intercontinental, né? Então, o que ocorre? Automaticamente o sistema de defesa vai sair para contra-atacar esse míssil, para tentar barrar esse míssil, porque não tem a informação para onde estará indo este míssil. Então, o que ocorre é que provavelmente o Putin avisou para os Estados Unidos: vou lançar um míssil intercontinental em tal lugar da Ucrânia. Por que ele avisou isso? Eu digo que ele avisou porque a embaixada dos Estados Unidos já tinha sido avisada para cair fora de Kiev, para sair de lá. E foi desocupada a embaixada dos Estados Unidos. Então é óbvio que eles receberam uma informação. Antes desse míssil chegar lá,
eles foram removidos da embaixada norte-americana. Então estamos vendo aí ele mandando um recado. Já estou utilizando esses equipamentos e posso não ter dificuldade nenhuma em apontar um e mandar para a Europa ou mandar para a América. Então mantenham-se aí sob controle. E nós aqui temos que entender que é possível isso acontecer. Por quê? Porque os senhores do mundo querem isso. Porque o Zelensky está desesperado e também quer isso. E o Putin está controlando a situação porque ele tem convicção que com a entrada de Donald Trump vai fechar a torneira, vai acabar com esses bilhões de dólares que a Ucrânia está consumindo do contribuinte norte-americano. É dinheiro de impostos isso aí. Isso aí só favorece a quem? Favorece a indústria bélica norte-americana, que é uma das indústrias mais poderosas do mundo e que está debaixo do guarda-chuva da BlackRock, o maior conglomerado financeiro do mundo, né? É um capital que supera o capital de qualquer nação soberana do mundo. Então, a indústria bélica norte-americana está debaixo do BlackRock. E o BlackRock, ele, infelizmente, comanda todas as grandes indústrias do mundo. E a guerra é um negócio super lucrativo. Por quê? Porque eles ganham destruindo países e depois também ganham reconstruindo países. Ou seja, o dinheiro que a BlackRock está investindo na indústria bélica para destruir a Ucrânia vai ser dobrado esse valor quando for para reconstrução, porque com certeza será empreendimentos, empresas da BlackRock que vai se pôr lá para reconstruir a Ucrânia. Então eles ganham duas vezes. Ganham bilhões ao destruir e depois ganham bilhões para reconstruir. Para você ver como o ser humano é maligno e perverso. Oremos e nós acreditamos sim que o mundo pode ter sim um período para respirar, um período para anunciar que Jesus está voltando. Tá? Não devemos colocar confiança em homem algum. Nossa confiança é sempre em Jesus. Mas sabemos pela palavra que em situações críticas, principalmente da nação de Israel, nós já percebemos ali que Deus tem o poder de usar homens ímpios, homens que não são servos de Deus e que ele faz questão de chamar de meu servo ou de meu ungido, porque ele vai falar assim, é você que vai fazer a minha vontade, é você que vai abençoar o meu povo. E eu tenho batido na tecla do Ciro, né? O Ciro não era crente, o Ciro não conhecia Deus, o Ciro era um iraniano e Israel estava lá dentro como escravo. E Deus disse para Ciro, é você, eu já te escolhi antes de você nascer, já te chamei pelo teu nome. E você vai abençoar o meu povo, vai devolver todo o ouro, toda a prata que pertence ao meu povo, vai dar todas as condições para eles voltarem para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, reconstruir tudo. E dessa forma se deu. Então, eu creio que da mesma forma, com respeito ao seu povo na face da terra, a sua igreja na face da terra, Deus tem o poder também de levantar um homem, ainda que ele não seja um crente, um pastor, um bispo, um apóstolo, um homem. Pode ser um ímpio mesmo. E vai falar assim, você vai abençoar o meu povo. Eu preciso de um tempo a mais de liberdade religiosa para a minha igreja. Eu preciso de um tempo a mais para que o evangelho seja propagado antes da minha vinda. E pode acontecer isso. Eu creio dessa maneira. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, nós estamos percebendo que todo o sistema dos globalistas, todo o sistema da ONU, todo o sistema da agenda woke estão desesperados. E mais uma vez bato nessa tecla. Por que será que eles já mudaram a agenda? Tiraram a questão aí de 2030 ou 2030 e passaram para 2045. Porque com certeza surgiu alguma coisa diferenciada que eles não contavam com isso. E eu creio que eles não contavam com a reeleição de Donald Trump. Pense bem comigo, há um ano atrás, Donald Trump, com mais de 90 processos nas suas costas, correndo o risco de ir para a cadeia, de se tornar inelegível, todos os juízes, o sistema judiciário contra ele, 94 processos. Quem diria um ano atrás que ele seria o presidente dos Estados Unidos? Há um ano atrás, se você perguntasse para qualquer pessoa, a pessoa dizia assim, não, o Donald Trump ele vai
terminar inelegível e na cadeia, porque todo o sistema está contra ele. O Deep State está contra ele. Só que, curiosamente, ele venceu tudo. Venceu o Deep State, venceu o sistema, venceu o establishment. E não bastando isso, teve uma vitória acachapante. O homem ganhou a presidência através do voto popular, através dos delegados. O homem ganhou maioria na Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados. Ganhou maioria no Senado e tem maioria na Suprema Corte. E ainda poderá indicar mais alguns outros ministros. A Suprema Corte lá tem 9 ministros. Dos 9, 6 são conservadores. E ele ainda poderá indicar, se não me falhar, mais 2 ou 3 no decorrer do seu mandato. Então, vamos estar atentos e vamos orar. Vamos orar, vamos interceder e nunca entrar em desespero. Por quê? Quem está no controle de toda a situação é Deus, é Jesus. Guarde isso. Se você ler Apocalipse, você vai ver lá. Quem abre o período da grande tribulação, o período final da história da humanidade, começa com a abertura do primeiro selo. Concorda comigo? Quem abre o primeiro selo? É a ONU? É o Donald Trump? É os Bill Gates? É os senhores do mundo? Não. Quem abre o primeiro selo é Jesus. Jesus abre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Jesus autoriza as trombetas. Jesus autoriza as taças. É tudo com Jesus. É tudo na mão de Jesus. Então, eles colocaram isso para 2030. E Jesus falou assim, epa, é eu que coloco a data, é eu que estabeleço. E vocês vão ter que ficar mudando essa data até o dia em que eu determinar que chegou o momento e a hora de abrir o selo. Por quê? Quando você lê lá na Bíblia, João ele está olhando aquela cena e é perguntado, quem pode abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E aí então João começa a olhar para todos os lados, olha para anjo, para querubim, para serafim, olha para anjos poderosos que estão ali diante do trono de Deus, olha para todos. Ninguém se manifesta e diz, eu abro, eu desato os seus, ninguém. E aí então João começa a chorar desesperado porque ele fala, a coisa tá feia. Ninguém consegue fazer isso, a coisa tá feia. E ele começa a chorar copiosamente e quando ele está chorando, então aquele varão toca nele, aquele anjo toca nele e diz, João, não chores mais. Eis aí o Cordeiro de Deus. Ele tem o poder de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos, pois ele foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens e povos de todas as tribos, línguas e nações, e para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes. É Jesus que tem o controle de tudo, guarde isso na tua cabeça. É Jesus que tem o controle de tudo em suas mãos. E eles vão ter que ficar adiando, mudando essa agenda, até o dia em que Jesus disser, agora é a hora. Vou abrir o livro e vou começar a desatar os seus selos. Começando com o primeiro, com a abertura do primeiro selo e dando a permissão para o anticristo entrar nesse mundo. Ou se manifestar oficialmente a este mundo. Portanto, caia fora dessas mentiras que estão dizendo por aí, que já se está no tempo da grande tribulação, que já estamos com o governo do anticristo. É tudo mentira, é tudo mentira. Não estamos no período dos 7 anos. O anticristo não está em lugar nenhum dando ordem, fazendo e acontecendo. Eles têm os seus representantes que estão tentando preparar o cenário, que entre eles está a ONU, os globalistas, os senhores do mundo, as famílias poderosas, né? Mas ele ainda não está aí, agindo e atuando. Somente quando o meu Jesus, quando o teu Jesus permitir, ele se manifestará. Portanto, vamos orar, vamos interceder, pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. É tempo de pregar o evangelho? Vamos pregar o evangelho. Amém? E em nome de Jesus Cristo, não é inscrito no canal? Se inscreva, deixa o like, deixa o joinha. Vocês sabem do nosso apelo diariamente aqui por nossas crianças em Moçambique. Moçambique está vivendo um período de guerra civil. Nós temos um projeto social e missionário bancado com a sua contribuição, com a sua ajuda. Alimentamos crianças, vestimos crianças, calçamos crianças e evangelizamos essas crianças. E através desse trabalho com crianças,
A igreja tem crescido ali. E tem crescido graças a missionários como vocês, que não saíram do Brasil, mas estão fazendo missões lá em Moçambique. Nos ajude a manter esse lindo projeto. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem os dados necessários para você deixar a sua oferta de amor por nossas crianças. Olha que lindo o nosso trabalho lá. Povo de Deus, graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que têm acompanhado aqui o trabalho em Moçambique. Quem vos fala é o pastor Gabriel. Eu quero agradecer a todos vocês que têm orado por esta obra maravilhosa em Moçambique. Vocês que têm feito parte financeiramente. Que Deus continue estendendo as mãos, abençoar as vossas casas, as vossas famílias. Sabemos que não é em vão o esforço e o sacrifício que os irmãos aí têm feito para ver a alegria no rosto dessas crianças. Creio que Deus irá recompensar por tudo, meus irmãos. Muito obrigado aí de coração. Que Deus possa abençoar. Veja aí hoje a refeição. É o arroz, feijão e carne moída. E as crianças estão aqui alegres, esperando aqui para receber a refeição. Meus irmãos, vocês não sabem quanta luta essas crianças têm passado. Dentre elas temos crianças órfãs, crianças com muitas necessidades, principalmente na alimentação, sem vestuário. Outras vão nas escolas sem sandália. Então tem sido muito complicado, meus irmãos. Só Deus sabe as lutas que eles têm passado. Mas orem por nós. Amém? Então, em nome de Jesus, pedimos encarecidamente, ore por esse projeto e contribua. Essas crianças têm passado lutas terríveis, lutas que talvez um adulto não suportaria. Mas você, com o seu gesto de amor, de voluntariedade, você pode amenizar um pouco das lutas dessas crianças, do sofrimento dessas crianças. É algo que não lhe custa nada. É algo que não vai diminuir em nada a sua dispensa. Em nome de Jesus, demonstre a sua gratidão a Deus por tudo que Ele tem te feito e te dado, repartindo um pouco disso com esses pequeninos. Em nome de Jesus Cristo, é um trabalho sério, transparente. Nós conhecemos o pastor Gabriel, ele já esteve aqui em minha casa, vocês sabem disso daí, e é por isso que nós temos esse propósito, essa parceria. E Deus conta com vocês. E eu tenho orado por todos vocês que têm semeado na vida dessas crianças, nesse projeto social e missionário. E em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida. Que Deus abra as comportas dos céus, abençoando o teu emprego, o teu salário, as tuas finanças, que nunca venha faltar nada na sua despensa. Que nunca você precise estender as mãos para pedir um prato de comida, mas que, pelo contrário, você sempre possa estender as suas mãos para dar um prato de comida a alguém. E esta é a oportunidade que você está tendo de estender as suas mãos e dar 1, 2, 3 pratos de comida para um desses neguinhos ali em Moçambique. Se o Espírito Santo de Deus tocou ou tocar em teu coração, deixe a sua contribuição com os dados que estão aqui embaixo. Se o Espírito Santo de Deus não tocar, você não precisa fazer nada. Esse convite é apenas para aqueles que são movidos pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus não tocou no teu coração, fique à vontade. Você não precisa contribuir. E eu abençoo a vida de todos aqueles que têm contribuído e deixe o Espírito Santo de Deus continuar falando em seu coração. Amém? Se inscreva no canal, deixa um like, um joinha e compartilhe essa informação com o maior número de pessoas. Em nome de Jesus. O nosso propósito não é gerar pânico e nem ser profeta do caos, mas dizer para todos que nós temos Jesus e quem tem Jesus no coração consegue ter paz mesmo em meio à guerra. E nós é nesse momento que vamos manifestar para os demais que temos o príncipe da paz habitando em nosso coração. E é isso que não nos deixa entrar em pânico e nem ficar aterrorizado, mas saber que a nossa vida está nas mãos do
Todo-Poderoso. A sua vida e a sua casa está nas mãos do Todo-Poderoso. Amém? Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus.